prazer, eu sou o Wagner, do Oferta Terreno, Wagner Dias, para quem não me conhece, muito prazer. E aos que me conhecem, sejam muito bem-vindos mais uma vez. A ideia desse vídeo aqui é falar um pouquinho, principalmente para você que está começando a usar a ferramenta agora, e também falar um pouquinho de novidades para quem já é usuário da ferramenta, tá? Então, lembrando aqui, ó, sempre que o Oferta Terreno é uma ferramenta para você fazer viabilidades econômico-financeiras, né? E também gestão dos novos negócios, que é gestão de land bank, tá? Então, são essas duas coisas que você vai fazer assim da melhor forma no Brasil. Nada supera isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou entrar numa base teste, eu vou falar primeiro de duas dicas aqui cruciais para quem está começando a usar a ferramenta e já vou fazer uma viabilidade para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Vou entrar aqui numa base teste que eu já criei, então meus números são fictícios, é só para demonstrar aqui o potencial da ferramenta. Duas coisas importantíssimas que você precisa saber é o seguinte, ó, tá vendo? Sempre você vai ver um título aqui na ferramenta, muito provavelmente você sempre vai ver um ponto de interrogação aqui do lado. Quando você clica, isso é base de conhecimento, são vídeos explicativos, textos, de tudo que a ferramenta pode te entregar. Então são vídeos curtos que eu recomendo, que toda vez que você for usar a ferramenta, você tem esses vídeos. Aqui você também tem suporte, tá? E aí suporte de humanos. E tem um Aprenda Aqui, ó. No Aprenda Aqui o que você faz? Tem vários vídeos aqui, ó. Tem vídeos de conceito matemático, vídeos de tudo da ferramenta e vídeos da plataforma. Quando eu entro aqui, ó, se eu quiser ver vídeos de viabilidade, eu tenho todos esses vídeos que explicam o que a viabilidade faz, tá? Então, aqui é uma concentração da base de conhecimento, mas ela também está espalhada durante todo o momento que você está usando a ferramenta. Você sempre vai achar aqui, ó, em qualquer lugar desses aqui, ou a palavra escrito ajuda, ou um ponto de interrogação que tem aqui todas as dicas para você usar a ferramenta, tudo bem? Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? É outro vídeo, aí vai explicando. Outra coisa que é importante você saber é o seguinte, está começando a usar a ferramenta agora, ó, olha o apoio aqui, ó. O apoio já vem com uma série de tabelas de venda aqui, de modelo já para você usar, na viabilidade, velocidades de venda, curva de desembolso de obra, aqui os periódicos, ó. Então os periódicos são todos aqueles gastos que não são curva de obra direto, e também tem aqui, ó, as tarefas de apoio, que é importante você olhar para quê? Toda vez que você cadastra um terreno, essas tarefas já vão já para o terreno para você resolver. Então é importante você ver se as tarefas aqui estão de acordo com a sua rotina de trabalho, tá bom? Então já vamos começar aqui, ó, rodando uma viabilidade. Vou fazer uma viabilidade bem simples aqui, ó, viabilidade com inteligência artificial. Olha lá, ó. Vou colocar o endereço aqui, ó, Rua Carneiro da Cunha, 430, São Paulo, Saúde, ó. Dê um clique aqui, que aqui isso aqui é uma assistente de inteligência artificial. Ela pergunta: só Gabriela, me fala o endereço. Você pôr um bairro, um endereço completo, uma cidade, ela já vai fazer uma viabilidade para você. Aí ela vai perguntar aqui, ó. Eu coloquei o endereço, se eu entrar aqui no mapa, eu já vejo já o endereço aqui, ó, tá vendo? Tá tudo certo. Então eu vou fazer aqui, ela pergunta qual o tipo de empreendimento, eu vou fazer um residencial vertical, depois ela pergunta se é minha casa, minha vida, sim ou não, eu vou colocar nesse caso que é não, mas também tem aqui viabilidade com crédito associativo, importante você saber disso, tá? Quando eu coloco não aqui, ela pergunta o tamanho do terreno, eu vou colocar aqui a 1.300 metros quadrados, tá? A área do terreno, ela pergunta o quanto que eu vou pagar em dinheiro, então eu vou colocar aqui, ó, 6 milhões de reais, tá? Em dinheiro, eu posso dar permuta física e financeira também, tá? Vou pagar esse valor aqui em 12 vezes, 12 parcelas, tá? E aí ela pergunta, ó, qual é a data do primeiro pagamento? Eu já coloco aqui já, ó. Então essa assistência de inteligência artificial, já buscou na internet aqui o zoneamento, ela tá aprendendo ainda, já trouxe a sugestão aqui de Zeu de 4 vezes, tá? Eu dou um enter aqui, ela já fala aqui o que dá para construir 5.200 metros quadrados, ela também faz aqui uma pesquisa em cima da nossa Big Data para trazer aqui o potencial de consumo, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, raios de 1 até 7 km, então ela traz neste logradouro o potencial de consumo. Então ela faz aqui o seguinte, ó, o que é o potencial de consumo? Existem muito mais famílias morando no raio de 1 km, mas a IA fala o seguinte, que 2.848 estão propensas a comprar imóveis e tem rendas de 2.000 a 25 mil reais. Se eu olhar aqui a maior faixa, maior frequência estatística aqui, ó, são 780 famílias que conseguem pagar uma prestação imobiliária de 4.400, portanto 780 famílias conseguem comprar imóveis entre 669 mil até 860 mil, tá? Então isso aqui é importantíssimo a gente saber, pra gente definir produto ali, né? Aqui eu vejo tudo que tem no raio de 1 km. Eu poderia pegar raios maiores, mas eu estou vendo o raio de 1 km aqui, ó. Eu vejo a quantidade de apartamentos, casas de rua e casas de condomínio, a quantidade de pessoas morando em casa de condomínio, casa de rua, em apartamentos no raio de 1 km, aqui a quantidade de imóveis próprios cedidos, alugados em aquisição, a quantidade de pessoas residindo em imóveis próprios em aquisição, alugados e cedidos, e aqui embaixo eu vejo a quantidade de imóveis com um morador, com 2, 3, 4, 5, bem como no gráfico de baixo eu vejo a quantidade de imóveis locados com 1, 2, 3, 4, 5 moradores. E aqui desse lado eu vejo o quê? A faixa etária, quantidade de pessoas, de crianças no raio de 1 km, de adolescentes no raio de 1 km, de adultos de 20 a 29 anos e assim por diante. E aqui eu vejo a quantidade de crianças morando em imóveis alugados, adolescentes, de adultos de 20 a 29 e assim por diante. Com isso, eu já sei já que eu vou fazer um produto na casa de 800 mil, porque tem demanda para isso, eu já coloco aqui um médio padrão. Quando eu coloco o médio padrão, ele já trouxe aqui, ó,
um preço, já trouxe a sugestão, que ele fez a pesquisa, a nossa Gabriela, que é nossa agente de inteligência artificial, tá? Então na inteligência artificial aqui, ela tá trazendo aqui um imóvel na faixa de 660 mil, e ela tá fazendo um VGV de 62 milhões. Eu posso alterar isso aqui, tá? Mas eu vou deixar assim pra gente ganhar tempo, tá? Então ela tá fazendo aqui, ó, 94 unidades, 660 mil a 55 metros, tá? Cada imóvel, no preço de 12 mil reais o metro quadrado. Então, vou concordar, tá? Aí ela pergunta aqui, ó, se tem permuta física, eu vou deixar 0, e eu vou colocar aqui, ela pergunta se tem permuta financeira, eu vou colocar 5%, e aí eu avanço, tá? Aí, ó, obrigado pelas informações, ó, data aproximada de lançamento, então eu vou colocar aqui, ó, 1 do 2 de 2026. Ela já trouxe aqui uma estimativa de custo de construção a 3.840, trouxe uma área aqui estimada de 6 mil, área total de construção de 6.462, e ela está fazendo aqui um custo total de obra de 24.816. Se eu tiver tudo ok aqui, já dou ir para o final, ela já traz um resumo da viabilidade, e aí o que a gente faz em seguida? A gente vem aqui e dá um gerar viabilidade, tá? Quando eu faço isso aqui, olha só que belezinha, a sua viabilidade já está prontinha aqui, olha só. Residencial vertical, database, data de compra do terreno, índice de venda, índice de obra, entrega de chaves, resultado nominal, resultado a valor presente, taxa interna de retorno, exposição máxima, ROI, período de payback, aqui o sintético, o resultado sintético, aqui o analítico, explicando todas as contas da viabilidade, aqui o quanto está pagando o terreno, aqui as premissas de taxa VP, comissão, impostos, a relação VGV obra, aqui os coeficientes diários e coeficientes do projeto, um fluxo de caixa, um fluxo de investimento e retorno, aqui uma projeção de velocidade de vendas, com essa tabela de vendas, com entradas mensais, anuais, parcela financiada, para calcular esse fluxo aqui, ó. Aqui você também vê de forma gráfica a velocidade de vendas, vê aqui a curva de obra, e aqui embaixo, ó, todo o detalhe desse fluxo enorme da viabilidade aqui, ó. Mas você percebeu? Você respondeu 5, 6, 7 perguntinhas ali, sua viabilidade já está pronta. E você pode vir aqui também e editar à vontade tudo que ela entregou, tá? A ideia é que ela vai te trazer aqui, você concordou, ok? Senão você pode ir editando, você pode ir criando versões da própria viabilidade, ok? Então isso é o que tem de mais moderno, mais inovador de viabilidade hoje no Brasil, com certeza, se não no resto do mundo, tá? Porque a gente está usando inteligência artificial para você fazer viabilidade. Você viu? Respondeu 7 perguntas, você já tem a viabilidade prontinha aqui para você, tá? Então isso é relevante, isso é muita inovação. Agora eu vou falar rapidinho aqui do menu de terrenos, e depois eu falo de tarefas. O terreno, você tem aqui a visão de mapa, você pode adicionar terreno em Google Earth, você pode fazer da maneira, pode desenhar polígono aqui dentro também, ó. Você tem essa visão de card, cada card desse aqui é um terreno. Se você quiser, você pode olhar também a visão por status, e aqui sim você tem o quê? Uma coisa que a gente chama de Kanban, que é o seu funil. Então aqui é o seu funil de status do terreno. Então, ó, tem esse terreno aqui em Guaratuba com opção assinada. Se eu clicar nele aqui, ó, e der um editar, eu tenho um outro Kanban em cascata, que é das atividades específicas desse terreno, que eu vou evoluindo conforme ele vai avançando aqui dentro da minha equipe, tá? No meu exemplo aqui, como é base de teste, imagina o seguinte: estou evoluindo nas análises, a equipe está acompanhando, e além disso, olha só, quando eu clico em tarefas, se eu pegar lá o terreno Guaratuba, que era o que a gente estava com ele aberto ali, ó, eu consigo ver aqui o seguinte, ó, tá vendo? Eu vejo um diagrama de Gantt com todas as tarefas dele aqui, ó. Então, ó, eu vejo aqui, ó, aqui é a minha base de teste, eu vejo data de início, data de fim, os percentuais de conclusão, tá vendo? Conforme eu vou evoluindo o percentual aqui, ele vai concluindo dentro do Gantt. Eu posso entrar aqui e editar. Então, isso aqui, ó, quando eu falo de terrenos, aqui da parte de tarefa, ou dessa parte aqui de terrenos, eu estou falando de gestão de negócios, gestão de negócio imobiliário, gestão de banco de terrenos, entendeu? Gestão de novos negócios, tá bom? E por último, por fim aqui, não menos importante, isso aqui é a resultante de tudo que você está produzindo, tanto em terreno quanto em viabilidade. Lembrando, ó, se eu pegar o terreno aqui, olha que legal. Aqui, olha só para você ver aqui. Eu vou pegar um outro exemplo que eu tenho. Olha que bacana isso. Quando eu dou um filtrar aqui, ó, pego esse terreno, eu dou um visualizar na ficha dele, olha só. Eu vejo ele no mapa, vejo ele em satélite, vejo aqui, ó, os lotes vinculados, os proprietários, as negociações, a documentação aqui, ó. Isso aqui é uma base teste, é só para você ver, né? Aqui você vê aqui as tarefas do terreno, tá? Você vê aqui, ó, os campos de formulário, o quadro de áreas, e olha só quantas viabilidades eu rodei nesse terreno até chegar numa que todo mundo, que eu acreditei, né? Eu que estava rodando aqui, eu falei, ó, essa aqui eu acredito, mas eu rodei muito mais do que 20, 30 viabilidades até chegar numa aqui que eu falei, ó, é isso aqui que dá para pagar o terreno, tá? Então, ó, coloquei permuta dinheiro em reais, e coloquei permuta física aqui também, poderia pôr permuta financeira e assim por diante, tá? Mas o que eu quero dizer para você, ó, tá tudo aqui, ó. E no seu dashboard, olha só que legal. Você vê aqui de maneira consolidada a exposição e o resultado das viabilidades que você aprovou, né?
Não são todas as viabilidades que você vai ver aqui, são só aquelas que você aprova. Você aprovou a viabilidade, ela vem para cá. E aí você vê os indicadores de terreno desembolsado, permuta física, permuta financeira, total do terreno, área total em aquisição, valor médio do metro quadrado de aquisição. Aqui você vê quando as viabilidades, aqui os VGVs dessas viabilidades serão lançados, né? Então se eu clicar aqui, ó, de viabilidade aprovada, tem quase 1,5 bi. Ah, mas quando é que eu estou lançando? Aqui tem as datas de lançamento. Se eu clicar aqui, eu vejo que esses 216 milhões aqui é o VGV do terreno Água Verde, do Ponta Grossa e 2 do Mirandópolis, tá? Então eu vejo aqui os VGVs. E se eu clicar aqui, eu já abro a viabilidade, né? Para eu entender ela aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, voltando aqui pro dashboard, aqui embaixo, ó, você vê toda a sua produção de terrenos. Ó, se eu clicar aqui, ó, eu vejo quais são os terrenos e que status eles estão. E se eu clicar aqui, eu abro a ficha do terreno, tá vendo? Então, é muito fácil de mexer, tá? Bom, além disso, você vê aqui terrenos por status, quantos terrenos tem na sua esteira de análise, qual é o valor da pedida dos proprietários, a área total analisada e com quantos proprietários você está analisando, você está conversando, e aqui todas as tarefas de terreno que estão em abertas para você resolver, tá ok? Então era isso, pessoal. Era esse overview rápido que eu gostaria de fazer. Lembrando o seguinte, isso aqui, ó, aproveitem, viabilidade com inteligência artificial é muita inovação para você fazer uma viabilidade em menos de 30 segundos, tá? Então é isso. Sucesso nos negócios e até o próximo vídeo.